Boa tarde, camaradas, colegas, companheiros, companheiras. Eu sou o Thiago, sou da direção da CESDUEM, a Seção Sindical dos Docentes da UEM, e eu vou dividir esse texto com a camarada Catiúcia. Boa tarde, todas, todos. Eu sou Catiúcia, componho o Conselho de Representantes da ADUFOP. Eu sou uma mulher de pele branca, cabelo ao ombro. Estou vestindo uma camiseta com a logo da ADUFOP, na referência dos seus 40 anos. É uma calça azul, tênis verde e uso óculos. Fazendo também aqui a minha... Fazendo também minha autodescrição, eu sou um homem branco, de barba, cabelos pretos, estou vestindo uma camiseta rosa, escrita Poesia e Luta de Classes na América Latina. Bom, camaradas, nós somos da Unidade Classista, corrente sindical do Partido Comunista Brasileiro. A gente vem aqui apresentar nossa leitura para essa conjuntura. Entendemos então que essa conjuntura que a gente está, essa leitura que a gente vai apresentar é fundamental desde o ponto de vista internacional, das pressões que são exercidas do capital sobre a América Latina, sobre o Brasil, sobre a nossa classe, justamente para a gente poder dar um rumo certo, né, para o nosso sindicato, para as nossas lutas, para o conjunto da classe trabalhadora. A gente vai dividir os pontos aqui basicamente numa leitura internacional, que em grande medida também já foi apresentada, numa conjuntura nacional e na conjuntura do nosso movimento sindical. Do âmbito internacional, a gente já foi bastante citado aqui a questão da crise do capitalismo, dessas pressões que o capitalismo exerce nos mais diversos países. Isso vai gerando uma conjuntura extremamente complexa, esse avanço do capital e das guerras imperialistas, né, a guerra na Ucrânia, a invasão colonialista na Palestina, o genocídio do povo palestino, outras tensões em diversos países, como na Síria, no Líbano. E essa conjuntura, ela não é fruto simplesmente de uma moral de dominação, ela é fruto da necessidade do capital avançar, né, manter suas taxas de lucro diante de um capital em crise. Então esses conflitos vão gerando também situações ideológicas do domínio, que não é só bélico, né? É bélico no seu caráter mais latente, assim, mais expressivo no nosso sentimento, mas ele é também no cotidiano, é também a partir da dominação dessas forças políticas dentro dos estados, dentro das estruturas do estado burguês, né, dentro dos governos, dentro das grandes empresas, das big techs, do controle da comunicação. Na conjuntura nacional, camaradas, e em especial também na América Latina, a gente vê nosso país, um país continental, com grande influência na América Latina, com influência também nesse bloco que se ergue, em alguma medida, aí contra o imperialismo, né, que pelo menos faz frente ao imperialismo norte-americano, que é o BRICS, que é a China, né, faz um enfrentamento, faz expressa ali uma contradição diante da crise do capital. Mas nossa posição dentro desse processo é uma posição que muitas vezes vai a rebote de tudo isso, né? A nossa posição dentro do BRICS é uma posição que também faz com que o nosso país fique acenando de um lado para o outro, né? Tem a China como um dos maiores parceiros comerciais, mas isso leva também o nosso país a fazer, muitas vezes, acordos com os Estados Unidos. A gente viu agora o nosso governo acenando, parabenizando a posse do governo Trump e dizendo coisas absurdas, como se o Brasil fosse um parceiro eterno do governo dos Estados Unidos, como se tivesse uma amizade histórica, palavras do nosso presidente. Isso daí tem que ser, inclusive, repudiado por todos nós. Não temos amizades históricas com o imperialismo. O imperialismo sempre dominou esse país, sempre dominou a América Latina, e a gente precisa, de fato, construir um movimento de resistência e de soberania nacional. Além disso, na conjuntura nacional, a gente vê a tentativa do governo de parecer, de fato, um bom patrão do capital para, de alguma maneira, tentar se livrar dessas pressões. E diante dessa situação, a classe trabalhadora é jogada no limbo. Não é um governo, como já foi expresso aqui, de muitas contradições, é eleito como um governo popular, que em alguma medida atenderia os interesses da classe trabalhadora. No entanto, a pressão do capital, a pressão do neoliberalismo, da financiarização, esse avanço colonial, faz com que a gente fique, muitas vezes, refém desse processo todo. E num processo de desorganização da nossa classe, que vem ocorrendo aí pelo menos nos últimos 20, 30 anos, a gente muitas vezes fica desiludido sobre quais são os futuros. Então esse congresso aqui, novamente, é importantíssimo, mais uma vez, a gente reafirmar
nossa necessidade de unidade de ação, nossa necessidade de construir instrumentos próprios da classe trabalhadora. Nesse movimento sindical, a gente tem visto, de fato, muitas direções sindicais, diversos sindicais com as quais a gente conversa, uma dificuldade de fato, expressar para a categoria a necessidade de ir para as ruas, de lutar, de chamar as bases ficam muitas vezes desiludidas com o movimento de greve. A gente teve esse ano passado no Paraná um movimento de greve importantíssimo, que a base serviu contra a privatização das escolas. No entanto, essa greve foi praticamente encerrada no dia seguinte do que iniciou, a partir do momento de uma votação na LEP, mesmo tendo ocupações. E isso, em grande medida, tem culpa, tem direção de um sindicato que não prevê mais esse movimento de base, esse movimento nas ruas. Então, esse sindicato acho que tem uma tarefa importantíssima de levar para frente esse processo de reorganização da nossa classe. Feitas essas sinalizações, então, sobre a conjuntura, eu trago algumas questões, algumas sinalizações importantes para o Andes, para o nosso cotidiano das lutas. Uma delas é a construção do ENCLAT, o Encontro Nacional da Classe Trabalhadora. É uma tarefa importante para construirmos uma contraofensiva cada vez mais potente ao capital, aglutinarmos forças sociais e sindicais para enfrentar o bolsonarismo, as contra-reformas trabalhistas, a retirada dos direitos da classe trabalhadora. É importante mencionar que no ano de 2023, em Mossoró, o Andes realizou o Seminário de Reorganização da Classe Trabalhadora. Nessa mesma esteira das tarefas organizativas, uma outra questão fundamental que nós sinalizamos é a continuidade da mobilização da categoria nas